Meus irmãos, mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estar com os irmãos num momento tão importante como este, 20 anos de organização desta igreja. Louvamos ao Senhor porque Ele tem sustentado esta igreja e tem sustentado os irmãos. E é uma grande alegria conhecê-los aqui. E destaco a minha gratidão ao reverendo Tiago pelo convite extremamente honroso, certamente com a anuência do conselho desta igreja e de todos os irmãos também. Para mim é uma grandiosa honra e alegria estar com os irmãos neste momento. Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e leremos do verso 13 até o verso de número 15. Colossenses, capítulo 2, versos de 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, estes textos, Colossenses capítulo 2, versos 13, 14 e 15, muito consistentemente podem ser apontados como o centro vital desta carta, como o ponto-chave desta carta, como um resumo do fundamento central desta carta. O apóstolo Paulo ele se encontra aqui nesse momento preso na cidade de Roma. É um contexto idêntico àquele que fizemos rápida referência no dia de ontem, uma vez que o apóstolo Paulo está preso na cidade de Roma, acusado de ser uma espécie de contraventor da ordem política, considerando que o apóstolo Paulo pregava um único Senhor, e este Senhor é Jesus Cristo, e jamais, em hipótese alguma, admitia-se, dentro da concepção cristã, em hipótese alguma, a divisão do trono de Cristo com qualquer outro Senhor. Não concebe-se, em hipótese alguma, compartilhar o senhorio de Cristo com César, e ele fora acusado por pregar um outro Senhor. E isto o levou à prisão. E da prisão, o apóstolo Paulo não perde tempo, ele não gasta tempo preocupando-se com o seu estado, ou ele não está focado em si mesmo, preocupado com as circunstâncias indevidas, injustas, às quais ele fora conduzido para aquela circunstância deplorável. Em hipótese alguma, o apóstolo Paulo ele continua no exercício constante dedicado da sua vocação. E no exercício da sua vocação, como pudemos observar ontem, o apóstolo Paulo continua pregando o evangelho extensivamente. Mas ele também continua preocupado com as igrejas que estão debaixo do seu cuidado. E dentro desse contexto, a despeito de circunstâncias completamente desfavoráveis, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, escreve a carta aos Efésios, escreve esta carta aos Colossenses, e ainda escreve uma outra carta, uma carta a Filemon, movido pelo cuidado amoroso por um escravo fugitivo. Um cenário no mundo antigo em que, na melhor das hipóteses, 50% da população era formada por escravos. O apóstolo Paulo demonstra o seu coração de cuidado pastoral aqui, ao escrever preocupado com um escravo que fugiu, solicitando a Filemon, membro desta igreja, da igreja de Colossos, que receba este escravo como um irmão caríssimo. Quando nós observamos num contexto mais amplo que era um escravo no mundo antigo, o escravo ele poderia ser morto por qualquer razão. Certa vez, um homem recebendo um amigo seu de viagem, ele faz aquela recepção pomposa ao seu amigo
E numa conversa inicial, de repente esse amigo diz que nunca presenciou uma pessoa morrer na sua frente. Pois bem, este visitante é levado aos seus aposentos, onde ele permanecerá alguns dias com o seu nobre amigo rico na cidade de Roma. E antecedendo ao banquete de recepção, aquelas apresentações de diversão que ocorriam nos tempos antigos, ele manda que um dos seus escravos seja colocado diante deles e chama um dos seus soldados e manda que execute aquele escravo na frente dele, para que esse seu amigo tenha a experiência de ver uma pessoa morrer na sua frente. As leis romanas diziam que um escravo que tenha cometido um crime é passivo de punição a todo o composto de escravos daquele grupo, e o crime mais inaceitável era exatamente um crime contra o seu senhor. Certa feita, um escravo executou o seu senhor em público. Todos sabiam quem havia sido o executor. No entanto, a lei determinava que todos os escravos deveriam pagar. E mais de 400 escravos, homens, mulheres e crianças, foram simplesmente mortos a sangue frio, mas todos sabiam quem era. É nessas circunstâncias que vemos aqui o coração de um homem dedicado, voltado ao cuidado, o cuidado de vidas transformadas e resgatadas pelo sangue do Cordeiro. E o apóstolo Paulo escreve dentro desse contexto desta carta, preocupado com um destes membros aqui, que é um escravo fugitivo. Mas não somente isto, a cidade de Colossos, algumas décadas antes deste período, havia se degradado economicamente, politicamente, perdido o seu respaldo, perdido a sua amplitude e reconhecimento mais elevado para as cidades que estavam próximas a ela, Laodiceia e Hierápolis. Esta cidade de Colossos, ela estava em decadência econômica, perdendo a sua proeminência, e as demais cidades, Laodiceia e Hierápolis, estavam ganhando o chamariz, eram agora as cidades mais importantes, de modo que esta cidade perdera completamente a sua influência, tornara-se uma cidade muito pequena, subdesenvolvida. No entanto, mesmo assim, o apóstolo Paulo demonstra cuidado pela igreja que se encontra nessa cidade, por uma razão-chave central. Tanto no caso de Onésimo, quanto no caso desta igreja, fala-se a respeito daqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo. E o valor da igreja, o valor do crente, o nosso valor, não está posto em quem somos realmente, porque se assim fosse, nada valeríamos. O valor que temos não é um valor intrínseco ao que somos, mas é um valor derivado à obra redentora de Deus em Cristo Jesus. E é exatamente este o centro temático destes versos, a obra redentora de Deus em Cristo Jesus. A grandeza, a sublimidade da obra redentora de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está preocupado porque esta igreja, ela está ou sofrendo de fato, ou prestes a sofrer com aquilo que é chamado ou ganhou respaldo na história como a heresia colossense. Não se sabe ao certo quais são os detalhes desta heresia, uma vez que o apóstolo Paulo ele não gasta tempo discutindo, expondo minúcias, detalhes do que é esta heresia. O apóstolo Paulo gasta tempo pregando a verdade, ensinando a verdade. Contudo, quando nós observamos nas entrelinhas e no modo de escrita, nas ênfases desta carta, podemos perceber dois aspectos vitais desta heresia, que, em certa medida, eles podem servir como um parâmetro que traça o modo de comportamento da igreja cristã ao longo dos séculos e permanece presente de alguma forma até hoje, de modo lamentável, certamente.
mas com ênfases distintas, oscilando para um lado ou outro. E esse lado ou outro é, por vezes, uma ênfase, em certa medida, legalista, ou, por outro lado, uma certa ênfase libertina nos comportamentos. E assim, o apóstolo Paulo ele combate essas duas perspectivas errôneas que, de certo modo, estão caminhando juntas. E o que elas dizem? Basicamente, a ênfase libertina diz que, uma vez salvo e regenerado por Cristo, pode-se viver a vida como se bem entender, sem exigências, sem regras, sem normas. Somos salvos e podemos nos comportar como queremos. Uma vez salvo, sempre salvo. Portanto, viva-se a vida como se quiser viver, sem responsabilidades, com a obra que Cristo realizou. O outro grupo entendia que, para a manutenção da obra redentora de Cristo, havia necessidade de se seguir detalhadamente uma série de regras que não podiam falhar em hipótese alguma. O ponto-chave destas duas perspectivas aparentemente antagônicas ou diferentes encontra-se no fato de que há uma ênfase na negação da suficiência de Cristo. E aqui perpassa de um modo contundente nesta carta o que conhecemos historicamente, especialmente a partir da lavra de João Calvino, a concepção dos ofícios de Cristo como profeta, sacerdote e rei, ou mais enfática e precisamente, a suficiência de Cristo como profeta, como sacerdote e como rei. A suficiência de Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como mediador entre nós e o Pai, é aqui descrito e enfatizado nesta carta. Cristo é o cumprimento cabal e total das profecias, e Ele mesmo é a própria profecia em si. Acabamos de ler, há pouco tempo, Isaías capítulo 53, a profecia do servo sofredor, concretizada em Cristo. Cristo é a completude de toda a revelação do Pai. Cristo também é suficiente como redentor, como sacerdote, porque Ele é o mediador, ao mesmo tempo que Ele é a oferta oferecida de uma vez por todas. Ele é a totalidade da revelação. Ele é a totalidade do senhorio. Por isso que no capítulo 1, como podemos observar ainda que muito rapidamente hoje pela manhã, a ênfase do capítulo 1 é o senhorio de Cristo. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Assim o apóstolo Paulo escreve para mostrar a esta igreja o valor que ela possui. E o valor que ela possui é que ela fora salva e remida pelo sangue do Cordeiro. E ela não necessita de mais nada a não ser Cristo. Não há necessidade de nenhum outro Senhor a não ser Cristo. Não há necessidade de nenhum outro Redentor a não ser Cristo. Não há necessidade de nenhum mediador a não ser Cristo. A suficiência da revelação completa, total, é Cristo. E que em Cristo nós temos responsabilidades que precisamos viver como crentes. Por isso, no capítulo 3, versos de 1 a 4, ele diz que devemos viver olhando, desejando as coisas eternais, viver como salvos. E na sequência, a partir do verso 5 do capítulo 3, ele mostra exatamente como deve ser o nosso falar, como deve ser o nosso comportamento social, como deve ser a nossa vestimenta, a nossa aparência, como devem ser os relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, exatamente demonstrando a importância da família. A família é ponto central, a expressão máxima e inicial desta verdadeira transformação que transforma o mundo. Exatamente é o que vai ocorrer
com Filemon, ao receber Onésimo como irmão caríssimo. E aí começa de um modo muito sutil a total e completa corrosão da escravidão do mundo antigo. A partir de um homem, numa cidade simples, numa cidade distante, que recebe um escravo, que aos olhos das estruturas sociais daquele tempo nada valia, agora é tratado como irmão. Qual o vínculo? Qual a razão? Como isto ocorre? Como é possível isto? É possível exatamente pelo que encontramos aqui. A consciência, a compreensão do que é a igreja, do que nós somos. Se na carta aos Efésios, escrita nesse contexto, a ênfase está na igreja, sem esquecer do senhorio de Cristo, aqui a ênfase está no senhorio de Cristo, apontando para a amplitude gerada na igreja, no corpo. Assim, o apóstolo Paulo nos ensina nesses versos quem nós somos, o que é a igreja, o corpo debaixo do senhorio de Cristo, unido pelo sacrifício redentor de Cristo, obra vicária de Cristo. Primeiramente, no verso 13, ele demonstra a nossa circunstância, o nosso estágio, e mostra o que Cristo fez, e tece 3 características centrais que ele vai discorrer, que compõem a obra sacrificial de Cristo. E ele vai falar de perdoar os nossos pecados, ele vai falar de remover na cruz e de despojar as potestades dos poderes. Assim, verso 13 ele começa: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Aqui, primeiramente, ele mostra qual é o nosso estágio antes ou anterior à conversão. Quem éramos? Ele relembra de um modo extremamente contundente. Estávamos mortos. Mortos. Certa vez, conversando com um amigo, ele formado em medicina, médico, e ele me descrevia qual foi a sua experiência na primeira vez na matéria de autópsia. E ele dizia que ele foi sorteado para pegar o bisturi. E ele teve que fazer uma incisão naquele corpo. Ele me dizia assim, o que mais me chamou a atenção foi que o corpo não reagia. E nós conversávamos, mas olha, estava morto, né? Falei, pois é óbvio isso. É óbvio isso. Mas eu não imaginava assim. E ele dizia, na hora eu lembrei exatamente do nosso estágio anterior à conversão, à regeneração, como a Bíblia diz. Estávamos mortos. Morto não reage. Morto não tem reação. Ele dizia que naquela hora da aula, o professor falando, e ele lembrava mais exatamente da pregação, da sua leitura da Escritura, de quem ele era, de como não podia reagir e não importava o quanto pudessem falar e quantas vezes tenha ouvido a mensagem do Evangelho, mas não podia reagir porque morto não reage. E isto é extremamente impactante, porque de fato é esta analogia que a Escritura apresenta. O morto não reage. Assim éramos nós, mortos, incapazes de responder afirmativamente à chamada eficaz do Evangelho. Não tínhamos o que fazer. E mortos pelas nossas próprias transgressões, pelo que fizemos, culpados. E ele continua, pela incircuncisão da vossa carne. Essa expressão significa que nós não éramos filhos de Deus. Não éramos membros da família da aliança, uma expressão tão cara.
Pela manhã podemos observar o batismo de uma criança, membro da família da aliança, pertencimento ao Senhor, desde a mais tenra idade. Mas aqui ele está descrevendo a circunstância que estávamos postos, mortos, incapazes, longe da família do Senhor, não éramos filhos de Deus. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele trata desse mesmo assunto. Estávamos mortos pelas nossas transgressões, andávamos conforme o mundo, os desejos do mundo, andávamos segundo as intenções mundanas, movidos pelos interesses de Satanás e em busca de satisfação única e tão somente dos desejos da nossa carne. Essa é a descrição. No entanto, agora há ruptura total e completa, porque o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida, juntamente com Ele. É uma das doutrinas mais belas e caras da nossa tradição, que é a união mística. Não é mística no sentido esotérico do termo, mas no fato de que nós não sabemos explicar todas as suas minúcias, do fato que nós somos unidos a Cristo, nós morremos juntamente com Cristo para uma novidade de vida, e agora aqui há uma mudança total e completa. O apóstolo Paulo fala de nova criatura, de nova criação na sua carta aos Coríntios. Na carta aos Romanos ele descreve como nós morremos juntamente com Cristo para o mundo, para o pecado, e ressuscitamos juntamente com Ele para uma novidade de vida, uma nova criatura, uma nova criação, uma nova geração. É completamente diferente. Portanto, a igreja é o composto daqueles que fazem parte dessa nova criação. É uma distinção clara, primeiro Adão e segundo Adão. Cristo é o segundo Adão, que não somente faz aquilo que o primeiro Adão não podia fazer, mas ele faz aquilo que jamais poderia ser feito pelo primeiro Adão. Cristo nos concede a plenitude da verdadeira vida. Ele nos dá exatamente a verdadeira vida. E Ele, como Ele o dá, primeiramente, o apóstolo Paulo vai dizer, perdoando todos os nossos delitos. E ele vai falar também a seguir de cancelar o escrito de dívida, removendo na cruz e despojando. E o apóstolo Paulo escreve de um modo em que esta obra é realizada apenas uma única vez. Contudo, os seus efeitos não possuem limite na sua extensão, na sua aplicação. Eles são ilimitados, de maneira que a obra realizada por Cristo é uma única, mas ela permanecerá eternamente. A razão pela qual nós adentraremos a vida eterna, e ela é certa, garantida, e não há qualquer possibilidade de perda da nossa salvação, da manutenção de nossa salvação, de nossa segurança e perseverança. É porque Cristo garante, e garante por toda a eternidade. Nós desfrutaremos por toda a vida eterna da obra sacrificial de Cristo, ou mais especificamente, dos benefícios da obra sacrificial de Cristo. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo é enfático ao dizer que já somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo. O que torna belíssima toda a realidade da concretude dos benefícios que usufruímos da obra redentora de Cristo. Já desfrutamos agora. E desfrutaremos na sua inteireza e plenitude, totalidade, por toda a eternidade. A igreja agora já participa dos benefícios eternais em Cristo.
O culto é uma marca concreta desta realidade, porque nós estamos diante da presença do Pai, por causa do sacrifício de Cristo, que nos reveste e purifica. O Senhor Deus não vê quem nós somos, Ele vê o sangue de Cristo derramado sobre nós. Assim podemos adentrar a presença do Pai, certos de que Ele recebe os nossos louvores, a nossa adoração, a certeza e convicção de que podemos fechar os nossos olhos e orar em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento, e a garantia inequívoca que Deus ouve as nossas orações está posta exatamente no fato de que Cristo é o nosso mediador, o nosso único mediador. É o sangue de Cristo derramado sobre nós que possibilita a união, a comunhão, a unidade na igreja. É o sangue de Cristo derramado sobre nós que possibilita estarmos juntos, cultuando, adorando a Deus, estarmos unidos como igreja e desfrutarmos dos benefícios de sermos o corpo de Cristo. É a obra de Cristo, sempre será a obra de Cristo, tão somente. Mas o apóstolo Paulo diz que Ele perdoou os nossos delitos. Perdoar não é simplesmente deixar para lá. Cristo perdoa porque Ele assume. Cristo perdoa porque Ele toma sobre si aquilo que pertencia a nós. O castigo que é devido a nós é tomado por Ele. Aquele que não tem culpa se fez culpado em nosso lugar. Ele é condenado em nosso lugar. Aquele que não tem culpa é julgado, condenado e sofre a pena, para que nós que somos os verdadeiros culpados sejamos julgados, mas não condenados, e não arcaremos com a punição por causa disso. Aquele que não tem culpa morre pelos que são verdadeiramente culpados, e estes somos nós. Estes somos nós. Nós merecíamos o sofrimento da cruz, mas não teremos, por causa de Cristo. Ele tomou sobre si os nossos delitos, a nossa culpa, e Ele o fez de uma vez por todas, de uma vez para sempre, uma única vez. A amplitude extensiva da obra de Cristo, marca concreta da misericórdia de Deus em não nos tratar segundo merecemos ser tratados, mas também marca da graça de Deus em nos conferir o que não merecemos, a salvação. Misericórdia, graça estão interligados aqui, ligados intimamente. Não somos punidos, e além de não sermos punidos, somos agraciados com o maior de todos os benefícios, a vida eterna, a salvação. E o apóstolo Paulo continua: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui como cancelado o escrito de dívida não é simplesmente ir lá e rasgar a nota promissória, que pode ser assim entendido, esse escrito de dívida, ao mesmo tempo que faz referência ao momento da crucificação. Havia uma placa acima da cabeça do condenado, com uma espécie de resumo das razões pelas quais ele estava sendo condenado. Esse escrito é rasgado. A figura aqui utilizada é aquela de um quadro de escrita feito de cera no mundo antigo, em que era aplainado
nivelado, alisado completamente. Aquilo que estava escrito, agora está completamente limpo, pronto para ser escrito. É a figura que nós temos hoje em dia da limpeza, do apagador do quadro negro, em que é apagado completamente. E agora é possível reescrever. E de fato, se dessemos um passo além nessa possível analogia, lembraríamos da escrita da história da nossa vida após a redenção em Cristo. A história é completamente outra. A história da nossa vida pós transformação e regeneração é completamente outra. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo. Ele o fez porque era contra nós, porque aquele que tropeça em um só ponto torna-se culpado de todos. Já dizia Tiago. Para que alguém seja condenado, para que alguém seja criminoso, basta apenas um único crime, uma única falha é suficiente para que alguém seja condenável. Somente aquele que é perfeito não pode ser condenado. Este só existiu um, Cristo. Ninguém mais. Todos nós passíveis de punição. E ele remove completamente, apaga completamente. Mas ele não apaga simplesmente deixando para lá. Ele apaga porque ele levou sobre si na cruz. Ele tomou sobre si. Cristo perdoa porque ele assume o custo do perdão. Perdoar não é simplesmente esquecer, deixar para lá. Perdoar é literalmente assumir a dívida. E é isso que Cristo fez. Ele assumiu a dívida que pertencia a nós. Por isso ele pôde perdoar. Por isso ele perdoou os nossos pecados. E ele o fez exatamente na cruz. Um dos maiores palavrões, de fato, no mundo antigo. Dentro de um processo judicial, em que alguém é condenado à morte de cruz, um juiz romano, nos tempos antigos, usava de uma série de artifícios para não falar a palavra cruz. Eles sequer tinham coragem de falar esta palavra. E vejamos que os romanos antigos não eram nem um pouco pudorados. Eles não eram nem um pouco moralmente elevados. Mas essa palavra jamais poderia ser dita. Exatamente no lugar mais deplorável, mais baixo, até para a população ou as circunstâncias não muito elevadas, era inaceitável esta palavra. Mas é exatamente nesse lugar completamente improvável que esse escrito de dívida é encravado. Ele é corroído, destruído. Por isso o apóstolo Paulo, já na sequência, fala exatamente de vitória, exatamente no lugar mais improvável. Verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, a obra redentora de Cristo despoja principados e potestades. A expressão que o apóstolo Paulo aqui utiliza diz respeito àquele momento em que o rei é humilhado, porque ele é vencido numa batalha, e ao ser vencido, ele perde o seu poder. E havia do mesmo modo que há uma cerimônia de coroação, há uma cerimônia de despojamento do seu poderio. E naquela circunstância, esse despojamento significava tirar as vestes deste rei, mostrando que ele nada era, que ele não tem poder algum. E é isso que o apóstolo Paulo aqui descreve a obra redentora de Cristo, despojando, humilhando principados e potestades, os senhores do mundo que se julgam capazes de poder fazer o que querem, bem entendem, diante de Cristo, nada são.
nada podem fazer. E mais ainda, o apóstolo Paulo continua, não contente com essa descrição contundente, ele ainda diz: publicamente os expôs ao desprezo. E essa expressão designava a ação de uma empreitada militar, em que um general, após vencer uma batalha, ele adentrava de um modo glorioso a sua cidade, trazendo os espólios, os vencidos, acorrentados, arrastados pela praça pública. Essa linguagem descreve o retorno de um grande general que vence uma batalha, humilhando os vencidos. Assim, o apóstolo Paulo descreve o que Cristo fez com a morte, despojando do seu poder, tripudiando completamente da morte, publicamente expondo ao desprezo completo, porque Ele é Senhor. Assim, o que encontramos aqui neste texto é exatamente o apóstolo Paulo descrevendo a obra redentora de Deus em Cristo Jesus, a garantia e certeza de termos os nossos pecados perdoados, que o escrito de dívida que nos era condenatório agora foi apagado, porque foi cumprido completamente por Cristo, e que a morte já não tem mais domínio nenhum sobre aqueles que pertencem a Ele. Nenhum. A obra redentora de Cristo nos instrui e nos ensina que nós usufruímos do perdão de pecados. Nós oramos pedindo perdão e somos perdoados, a despeito de quem somos. Nós somos perdoados porque Cristo cumpriu em nosso lugar. Nós também somos instruídos aqui que nós temos a liberdade das amarras da lei. Não que nós vivemos como queremos aleatoriamente, de modo inconsequente. A lei continua no seu processo de instrução, nos mostrando como devemos viver para a glória de Deus, mas ela já não é mais condenatória para nós, porque Cristo cumpriu cabalmente todas as exigências da lei. Nós queremos e desejamos cumprir a lei por amor ao legislador, não por medo, para glorificar, para honrar o autor da lei, porque a lei expressa quem é o nosso Pai, o seu caráter, e nós somos resgatados para sermos em conformidade com Ele. Por isso nós desejamos viver de um modo justo, adequado, mas nós não confiamos em nós mesmos, porque a lei demonstra claramente que a pretensa autossuficiência humana é o início da corrosão completa. Nós não somos pretensiosos em acreditarmos que nós podemos. Nós reconhecemos a incapacidade e dependemos do nosso Redentor para vivermos em conformidade com o que Ele quer. Também não confiamos na nossa inteligência, naquilo que podemos ver adequadamente. Nós somos submissos ao ensino do Senhor. Nós sabemos que, diante desta circunstância e dessa realidade que nós desfrutamos, a vitória sobre o mal é certa e garantida. Andávamos conforme o mundo, segundo os desejos da carne, e agora nós vivemos para glorificar o nosso Redentor. A carne, o mal, não tem domínio sobre nós. Não deve ter, mas único e tão somente Cristo Jesus. Isso significa que nós não estamos sozinhos na nossa luta constante contra o pecado. É certo que por vezes nós perdemos, lamentavelmente, mas nós temos um Senhor a quem podemos recorrer se confessarmos os nossos pecados.
reconhecendo que pecamos, que precisamos da sua graça e da sua misericórdia. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Não há condenação. Quem estará longe dos caminhos do Senhor? Aqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Cristo. Sempre estarão, sempre. Pertencemos a Ele. Segurança, responsabilidade, certeza, garantias. Independente das circunstâncias do mundo, nós estamos seguros debaixo dos cuidados do Senhor. O modo que o apóstolo Paulo escreve aqui, perdoando, cancelar, despojando, eles são escritos numa modalidade que o apóstolo Paulo aplica como uma obra total, única. Cristo fez de uma vez por todas. Mas a extensão da sua aplicação, do seu poderio, não possui limite. A extensão da obra redentora de Cristo não possui limite geográfico. Todos os povos, raças, nações fazem parte do corpo de Cristo. Neste momento, em muitos lugares do mundo, o povo de Cristo, do Senhor, está reunido em culto solene, em adoração ao Senhor. E nós ecoamos esse louvor juntamente com todos aqueles que são salvos e remidos pelo sangue de Cristo, em todos os tempos e épocas. Esse culto está sendo prestado por milhares e milhares, que foram resgatados pelo sangue de Cristo. Também possui um caráter qualitativo. Não é possível resistir. Aquele a quem é dado a vida, sempre responderá afirmativamente à chamada do Evangelho. Não pode resistir, não há como resistir. Aquele que pertence ao Senhor virá até Ele. Por isso a igreja prega, por isso a igreja testemunha, por isso a igreja vai adiante. Porque é certo que aqueles que são eleitos virão por meio da pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, em sua essência, é exatamente este texto que vemos aqui, a obra redentora e sacrificial de Cristo. Ela também é quantitativa, porque ela, apesar de ser suficiente para salvar a todos, ela é eficiente apenas para os eleitos, para aqueles que são chamados, pertencentes unicamente ao Senhor, separados para pertencer a Ele. Do mesmo modo que ela é também sem limite temporal. A obra de Cristo terá seus efeitos ecoando por toda a eternidade. No céu, aonde nós estaremos cultuando ao Senhor na inteireza e plenitude do maior vigor que poderemos ter, e jamais conceberemos qual é a sua amplitude. Assim o faremos por causa do sacrifício de Cristo realizado uma única vez. E permaneceremos em culto ao Senhor por toda a eternidade, por causa do sangue de Cristo. Assim nós observamos que a essência do Evangelho, o poder de Deus para a transformação de todos indistintamente, essa é a essência do que o apóstolo Paulo está aqui mostrando. O fundamento da nossa vida, uma nova vida, diferente, completamente diferente, fundamentada em Cristo, tendo a Cristo como padrão mais elevado, a estatura de varão perfeito, a quem perseguimos constantemente, não estando satisfeitos com qualquer progresso, mas sempre desejando progredir, crescer mais e mais, em todos os aspectos, porque fomos perdoados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. A garantia que temos de que uma nova vida é possível, não está em nós, mas está exatamente pelo que Cristo fez.
É possível um testemunho de santidade em nossa vida, sim, independente das circunstâncias, do que o mundo tem a oferecer, das dificuldades do nosso tempo. Nunca houve tempo fácil para ser crente, nunca, e nunca haverá. Contudo, a suficiência de Cristo é a mais plena garantia de que podemos permanecer íntegros numa sociedade completamente corrupta em todos os seus sentidos, e que tende dia após dia a uma corrupção maior ainda, em todos os aspectos. Como é possível manter-se santo? É possível manter-se santo não confiando em si mesmo, mas confiando somente em Cristo. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Por isso que uma igreja pode comemorar 20 anos e vai comemorar 30, 40, 50. Ela é eterna. A garantia e certeza é Cristo. Quantos mais anos virão? Não terão fim para esta igreja e para toda a comunhão dos santos. Os aniversários são eternos. Em certa medida, podemos até suspeitar que perderemos a conta por causa da garantia que Cristo nos oferece. Eternidade, para todo sempre. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Deus nos abençoe, irmãos.